Quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Transmissão direta aqui dos estúdios da Massa FM de Anchieta nesta segunda hora. Hoje, quinta-feira, nós temos sempre o nosso quadro Momento Saúde, como anunciamos. Nosso tema hoje é o descarte consciente, correto, dos medicamentos que às vezes, né, vencem, sobram, enfim, vai juntando aquela bolsa, várias bolsas, gavetas, armários cheinhos de medicamento, tudo velho, tudo vencido. E agora? Como é que vai jogar fora? Vai despejar no vaso sanitário? Acho que não pode. Vai enterrar? Pior ainda. Vai jogar no lixo comum? Deus me livre. Mas quem vai nos explicar tudo isso é quem entende do assunto. Vamos conversar com a Mainara Marcarini. Ela é farmacêutica e vai nos trazer as informações que a gente precisa nesta manhã. Alô, Mainara, primeiro bom dia e muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco aqui na Massa. Bom dia, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer passar a informação correta a todas as pessoas, né? Que é uma dúvida recorrente. Você viu que eu falei um monte de besteira já, né? Tudo errado, né? Aí eu pergunto, por que é tão importante a gente conversar, falar sobre esse assunto com o nosso público? O descarte de medicamento, ele é uma questão de saúde pública. Acredito eu que muitos ainda não sabem como deve fazer de forma correta, né? Mas é importante proteger o meio ambiente, conservar, até para você não virar aquele acúmulo mesmo dentro de casa, porque às vezes as pessoas acham que você ter medicamento em casa, manter aquele medicamento ali, e que uma hora ou outra vai precisar, e nem sempre a gente fala do descarte somente dos medicamentos vencidos. A gente tem que descartar os medicamentos que a gente não usa ou que possuem aspectos inadequados. Certo. E essas coisas que eu falei aí, jogar no lixo, no esgoto, enfim. Quais são os perigos, os riscos de fazer desta forma que eu falei, mas nunca deve ser feito, né, Mainara? Pelo que você vai nos explicar aqui agora. Não, nunca deve ser feito. Quando a gente fala de medicamento, a gente fala de substâncias químicas, que quando a gente descarta, seja no vaso sanitário ou no meio ambiente, a gente acaba contaminando o solo, contaminando a água. Agora, por outro lado, também não pode dar mole, né? Porque quem tem criança, por exemplo, em casa, esse medicamento tem que estar bem longe delas, fora do alcance, e se não tem mais uso, tem que buscar a forma correta de fazer esse descarte. O que você nos diz sobre isso? Como descartar esses medicamentos, então, e quais são esses medicamentos? Dá uma explicação mais ampla sobre esse tema, Mainara. Então, os medicamentos, eles devem ser descartados de forma adequada. Como seria a forma adequada? Não deve ser descartado pelo paciente em lixo comum. Atualmente, a farmácia básica do município de Anchieta, a gente tem uma empresa especializada para fazer esse descarte. Esse descarte, ele acontece semanalmente, né? Lá conosco. É só o paciente levar a medicação lá, que a gente faz uma triagem dele e manda para o descarte adequado. Qual seria incineração pela empresa, mas tem que ter uma empresa especializada para isso. Quando a gente tem muito medicamento em casa, como você falou, o risco para idosos ou crianças é de contaminação. Esse tipo de medicamento, ele pode sim gerar uma intoxicação, seja por estar vencido, seja por... Quando a gente fala também, quando eu falo de medicamento que passou, o controle de qualidade dele seria assim, você tem um blister de comprimido em casa, ele está dentro da validade. Só que com o tempo, seja pelo ambiente úmido, seja por exposição ao sol, ou até mesmo por condições normais, ele muda a coloração, ele muda seu aspecto. Essa medicação também deve ser descartada. Outro ponto é em relação a medicações antibióticos, que a gente tem um prazo de tratamento. Exemplo, a gente tem um prazo, o médico deu um prazo de 7 dias. E sobrou 5 comprimidinhos, vou deixar lá para me usar só quando, se houver necessidade. O antibiótico, ele não deve ser guardado, ele deve ser descartado. Nós não podemos consumir um antibiótico depois só se houver necessidade.
O antibiótico ele ainda tem o risco de causar resistência bacteriana, tanto em nós, a bactéria, para o tratamento, quanto no meio ambiente, que a gente está descartando. Aquela bactéria, ela vai se tornar, como eu vou dizer, ela vai acostumar com aquela substância. E da próxima vez, né? Ela não vai ser mais útil. Ele não vai ser capaz de combater. Ela vai ficar resistente. Agora, onde eu vou levar esse negócio então, moça? O que eu vou fazer com isso? Aqui em Anchieta, a farmácia básica, em frente à prefeitura municipal, só levar numa sacolinha todas as medicações que não faz uso, que estão com aspecto inadequado, que estão vencidos. Leva nossa sacolinha, que lá nós, profissionais, fazemos a triagem e descartamos para uma empresa especializada. Os PSFs não recebem, não? Os PSFs recebem, mas os do centro você pode levar direcionado à farmácia. Os do interior você pode deixar no interior, que eles mesmo encaminham para nós. Outra pergunta, e a caixinha do medicamento tem que ir junto? A caixinha do medicamento, quando a gente faz a triagem, a gente separa ela para o lixo reciclável. Então vocês já fazem isso aí. Isso. Outro ponto que é válido ressaltar é que os pacientes que fazem uso de insulina, que é a caneta ou a agulhinha da caneta, nós também fazemos o descarte. Esse tipo de material também não deve ser descartado em lixo comum. O que nós pedimos é que essas agulhinhas e canetas, elas sejam descartadas dentro de uma garrafa PET para evitar que outra pessoa fure a mão e ocorra outros danos, e levar na farmácia, que a gente também faz o descarte correto. Ok, Mainara, agora conta pro tio aqui, o que é blister? O blister é aquela embalagem de ferro, de metal, que contém um medicamento comprimidinho dentro. Pode ser também de papel, mas o de papel ainda é fácil de se descartar. Alguns você vai rasgando e pode ser descartado no lixo comum. Agora o blister de metal, o ideal é reciclável. Ok, agora uma última pergunta para encrencar um pouco a sua vida. Não estava na hora de termos um programa de recepcionar medicamentos que, por exemplo, você compra uma caixa, você falou aí, o antibiótico, novinha, tomou o primeiro comprimido, deu alergia, você não vai usar mais. Só que, geralmente, às vezes, para usar 7 dias, vem para 10. Não teria legal um programa para recepcionar esses medicamentos assim que estejam bem recentes da compra e que não vão ser usados, para que outras pessoas que não tenham condição, às vezes, de dispor, porque o medicamento é muito caro, para poder fazer. É possível se criar um programa nesse sentido de reaproveitar, né, desde que o medicamento esteja bem dentro do prazo da validade, esteja a caixa novinha ali, intacta, para que outras pessoas que não têm acesso pudessem. É muito difícil fazer isso, né? Porque tem que triar o que recebe e para onde vai a pessoa, para quem vai ser destinado. Então, atualmente nós já temos esse programa e funciona só lá na farmacinha básica. A medicação, quando eu falo que ela passou por uma triagem, a gente vê se ela está adequada para o uso ou não. Se ela estiver adequada para o uso, nós temos um armário destinado só para essas medicações que não fazem parte da relação municipal de medicamentos, que é REMUM, que é aquela relação que é padronizada pelo município e que o município compra. Aí, essas medicações que não fazem parte da REMUM, elas ficam guardadas no armário, e toda vez que um paciente, ele tem um receituário de uma medicação que nós não somos capazes de fornecer e tem lá para doação, nós passamos para frente. Lembrando que toda medicação, quando ela vai para esse programa, ela tem que ser avaliada as condições, se está em perfeito estado, para outro paciente usar. O antibiótico, ele é mais complexo, porque às vezes se o paciente ele fez uso de 2 ou 3 comprimidinhos, ou que só tem 5, ele não dá para o tratamento completo. Aí tem que ser avaliado o caso do paciente. Ok, bom, nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer, acho legal esse tema, é muito importante falar sobre isso, porque todo mundo tem uma sacola de medicamento vencido, sem usar, dentro de casa, e a forma correta, então, aqui na sede, buscar a farmácia, como é que é o nome? Farmácia básica da prefeitura. Farmácia básica, tá, ali em frente à prefeitura. Isso. E no interior pode levar no PSF, que eles mandam para cá, para vocês fazerem a triagem e o descarte de forma correta. Muito obrigado, Mainara. Fica à vontade para falar mensagem final. Então, como se trata de um
de uma questão pública mesmo, e eu acho que pouco se é falado, vale ressaltar que é muito importante que você faça o descarte correto, no lugar correto, que não seja feito em vaso sanitário, em pia. Pomada que foi aberta, ela não tem como ser consumida novamente, porque ela entra em contato com bactérias quando aberta. Então, por favor, leve para nós da farmácia, nós vamos descartar de forma adequada. Aqueles medicamentos que você tem em casa e não faz uso, seja eles de uso contínuo ou antibiótico, também vamos fazer uma doação, que às vezes você não está usando, mas tem outro paciente que não tem condições de comprar, e que a gente vai passando e ajudando. Ok, muito obrigado. Então, conversamos com a farmacêutica Mainara Marcarini do Nascimento, que nos falou sobre o descarte correto dos medicamentos que a gente fica às vezes acumulando em casa, né, às vezes vencidos, porque, como ela explicou, se jogado no meio ambiente pode trazer consequências, e vai trazer consequências muito ruins para toda a comunidade. Obrigado, Mainara, um abraço para você.